Irmãos, vamos abrir as Escrituras e vamos abrir em Lucas, no capítulo 2. E assim me ajuda o Senhor, porque eu preciso muito da ajuda do Senhor, porque não é fácil anunciar a palavra, não é fácil subir aqui. Quem pensa que é fácil, então alguma coisa está errada. Porque é de uma responsabilidade tremenda. E eu sinto essa responsabilidade, sinto a minha fraqueza também em poder estar aqui e poder expor a palavra, mas assim me ajuda o Senhor para que esta meditação das Escrituras, estes pensamentos que eu queria partilhar convosco, eles possam ser de bênção para cada um de nós e possam de facto ter efeito na nossa vida, começar por mim, e que o Senhor nos ajude realmente a compreendermos a palavra do Senhor e valorizarmos a palavra do Senhor. Irmãos, se nós queremos andar segundo a vontade de Deus, não podemos pôr esta palavra de lado. Se queremos andar segundo a vontade de Deus, precisamos ler as Escrituras, estudá-la, para percebermos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E conforme nós sabemos, a vontade de Deus que é boa, é perfeita, é agradável. Portanto, se queremos realmente andar neste mundo e andar segundo a vontade de Deus e andar de uma forma mais próxima da perfeição, mais próximo daquilo que é o melhor para nós, daquilo que é realmente agradável, daquilo que nos dá realmente mais alegria, então nós temos que nos ocupar com a palavra de Deus e deixar-nos influenciar por ela. O Senhor merece o melhor de cada um de nós. E nesta manhã eu queria falar, assim me ajuda o Senhor, acerca de casamento, casais. E eu queria trazer a um casal, todos nós conhecemos. Acima de tudo, nós conhecemos porque são os pais do Senhor Jesus. Fundamentalmente, nós conhecemos-los por isto, embora, ressalvando, que o Senhor Jesus tem mãe, mas não tem pai. O Senhor Jesus não tem pai, humanamente falando. Portanto, o Senhor Jesus tem mãe, que foi Maria, mas não tem pai. Embora que José teve o papel de pai. Porque, se os irmãos se lembram, várias vezes, alguns referindo-se ao Senhor Jesus, e até numa intenção de denegri-lo, diziam: não é este o filho do carpinteiro? Portanto, humanamente falando, José, ele teve o papel de pai do Senhor Jesus Cristo. E portanto, o que nós conhecemos acerca deste casal, por vezes é basicamente isto, que eles foram os pais do Senhor Jesus. Mas nós temos muito a aprender com este casal. Temos muito a aprender com este casal e a aprender e com o objetivo de aplicarmos também na nossa vida, no nosso casamento, para que ele seja cada vez mais segundo a vontade de Deus e possa realmente glorificar o nome do Senhor. Maria, como lemos em Lucas, no capítulo 1, Maria, ela teve de facto este privilégio de ser escolhida por Deus para ser a mãe do Senhor Jesus. Se ela foi escolhida para ser a mãe do Senhor Jesus, é porque de facto que Deus olhava para ela e via nela verdadeiramente uma mulher a sério. Uma mulher segundo o coração de Deus. Uma mulher temente a Deus.
uma mulher que valorizava Deus e valorizava a comunhão com Deus. Por essa razão, ela foi escolhida para ser a mãe do Senhor Jesus. E certamente estava Maria muito descansada na sua vida e de repente aparece um anjo, o anjo Gabriel. E o anjo Gabriel diz a Maria que, capítulo 1 de Lucas e versos 37, diz, aliás, o verso 20, a começar no versículo 26, que o anjo Gabriel começa a falar acerca, começa a falar com Maria acerca daquilo que lhe iria acontecer, que ela iria ficar grávida, que ela iria ter um filho. E Maria ficou espantada, surpreendida, porque ela era virgem, ela não tinha casado ainda, ela estava noiva. E, portanto, como é que isto seria possível? E, de facto, o anjo lhe disse que, versículo 29, e vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria... disse então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Como devem calcular, Maria ficou surpreendida, como é normal, acerca de um anúncio deste. Nunca tal tinha acontecido. Mas a atitude dela foi, versículo 37, o anjo diz, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se. Perante a difícil compreensão de tudo isto, no entanto, Maria entregou-se totalmente à vontade do Senhor. Ainda que eu não entenda, ainda que eu possa não perceber, mas uma coisa eu sei: eu confio em Deus. E sei que aquilo para os homens, certas coisas são impossíveis, mas para Deus nada é impossível. E portanto, a atitude de Maria foi: eis aqui a tua serva, faça-se a tua vontade. Totalmente entregue nas mãos e à vontade do Senhor. Depois temos José. José, quando em Mateus, no capítulo 1, e depois já voltamos a Lucas, capítulo 2. Mateus, no capítulo 1, e verso 18 e 19, lemos assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. José, ao ter conhecimento que Maria estava grávida, eu não sei, mas acho que cada um de nós, se nos colocarmos no lugar de José, muita coisa passou pela cabeça de José. Inclusivamente, terá passado pela cabeça de José que Maria possa ter sido infiel. Muita coisa. Que Maria possa realmente ter-lhe sido infiel. Mas há uma coisa que nós vemos nestes versículos. É que José amava Maria. E fosse aquilo que tivesse acontecido, o que tivesse acontecido, uma coisa José não queria, era prejudicar Maria, era que ela sofresse por causa desta situação, porque nós estamos a falar de tempos em que o adultério era tratado à pedrada, em que quem praticasse o adultério era apedrejado, e era apedrejado até à morte.
E jamais José queria que isso acontecesse a Maria. Porquê? Porque ele a amava. E certamente nos lembramos o que diz na primeira carta aos Coríntios acerca do amor. Que o amor tudo sofre, o amor tudo suporta, o amor não pensa mal, não difama. E jamais passou pela cabeça de José difamar Maria, a mulher que ele amava. Jamais passou pela cabeça dele difamá-la, falar dela, fosse onde fosse. Ele queria protegê-la o máximo. E então ele pensou em deixá-la e se embora. Porque dessa forma, quem ia assumir toda a culpa seria ele. Porque aos olhos dos outros ele teria feito, seria ele o responsável pela gravidez de Maria e mais para além disso ainda fugiu. Portanto, toda a culpa seria dele. Toda a culpa seria dele e ele assumiu porque amava. Porque amava Maria, jamais queria que ela sofresse. Preferia ser ele a sofrer todo o dano, todo o agravo. E o amor é assim. O amor não difama, não trata mal, não se ensoberbece, como sabemos que diz na carta aos Coríntios, no capítulo 13. Portanto, José, quando estava com estes pensamentos, nós lemos que um anjo, em sonhos, o Senhor lhe falou e lhe disse para que ele não deixasse Maria, porque aquilo que Maria lhe tinha dito era verdade. Ela estava grávida, mas ela não tinha sido infiel. E José compreendeu então tudo o que se tinha passado. E então José casa com Maria. Casou com Maria. E então, agora vamos sim a Lucas, capítulo 2. José e Maria casam-se. Maria está grávida e já quase no fim do tempo. E nessa altura, o que é que sucede? Nós lemos versículo 1 do capítulo 2. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirénio governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galileia também José da cidade de Nazaré, à Judeia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. Chegou este decreto acerca do alistamento. E José decide ir alistar-se, cumprir, obedecer àquilo que havia sido instituído, que havia sido dito por decreto, que todos se iriam alistar. E José decide também fazê-lo. Só que José era de Belém. Belém, segundo os entendidos, fica de Nazaré cerca de 130 quilómetros. E mais, 130 quilómetros e a 400 e quase 500 metros de altura do nível do mar. Portanto, não era uma viagem fácil. Normalmente, não era uma viagem fácil. Agora, acrescentem a isso Maria grávida. Era uma viagem muito difícil. Aqui nós temos que dizer uma coisa. É verdade que as profecias, os profetas sempre disseram que o Messias iria nascer em Belém. A palavra de Deus não nos diz que Maria e José soubessem disso. Não nos diz. Não nos diz que Maria soubesse isso. Poderia até saber,
Mas a palavra de Deus não nos diz que ela sabia, nem ela nem José. Então, aqui havia duas situações. Ou Maria ficava, aliás, se nós lermos no capítulo anterior, Maria, quando teve a notícia do anjo, ela foi para ter com Isabel e esteve lá com Isabel, mãe de João Batista, esteve lá quase cerca de 3 meses em casa dela. Então, agora perante esta situação, José vai fazer esta viagem. Maria vai ou não vai com ele? Faz ou não faz esta viagem? Maria tinha todas as razões para dizer, eu não faço esta viagem, porque eu estou grávida. Falem com a Bogomila as dificuldades que ela tem agora. Se é fácil, se a vida dela agora é fácil. Não. Agora imaginem, fazer uma viagem e mesmo uma mulher hoje grávida, fazer uma viagem de carro já não é fácil. Agora imaginem montada num jumento. Montada num jumento durante 130 quilómetros. A questão era, Maria faz ou não faz esta viagem? Como eu disse, Maria tinha todas as razões para dizer, não, tu vais fazer o alistamento, mas eu fico aqui, eu vou para a casa da minha prima. Vou para a casa da minha prima Isabel e vou lá ficar com ela até tu regressares. Mas não, Maria decide acompanhar o marido. Maria decidiu acompanhar o marido. Maria decide iniciar essa viagem com o marido. Não era uma viagem fácil, mas ela decidiu estar com o marido. Irmãos e irmãs, o casamento não é uma viagem fácil. É uma viagem onde encontramos muitas dificuldades. Ao longo desta viagem, imaginem as dificuldades que eles não encontraram. E depois, mais à frente, vamos ver mais. E o casamento é uma viagem que não é fácil, em que vamos encontrando vários problemas ao longo do caminho. Vamos enfrentando várias dificuldades ao longo do caminho. E das duas, uma. Ou enfrentamos as dificuldades juntos, segundo aquilo que Deus quer, ou então vivemos o casamento, cada um para seu lado, um vivendo à sua maneira, outro vivendo à sua maneira, ou até mesmo vivendo em conjunto, mas no entanto, em vez de em conjunto enfrentar os problemas, viver em conjunto e acrescentar problemas. Viver em conjunto, mas acrescentar problemas. Porque, infelizmente, há casais cujo relacionamento acrescenta-se mais e mais problemas àqueles que normalmente já existem. Portanto, nós temos de tomar uma decisão. Ou assumimos o casamento em conjunto e enfrentamos as dificuldades, os problemas em conjunto, e então podem ter a certeza que dessa forma, então, as dificuldades serão vencidas de outra forma, ou então vivemos um casamento de cada um para o seu lado e chamem-lhe o que quiserem, mas isso não é casamento. Ou então vivemos em conjunto e vivemos ferindo-nos um ao outro, acusando-nos um ao outro, levantando mais e mais problemas. Como é que nós queremos viver o casamento? Que o Senhor nos ajude, irmãos. Maria tomou a decisão. Tu vais, eu vou contigo. Não vai ser fácil para mim, mas vamos fazer esta viagem juntos. Aconteça o que acontecer, estaremos juntos. E juntos enfrentaremos todas as dificuldades que possam surgir. Estaremos juntos enfrentando-as. Esta é a atitude certa que cada um de nós deve de facto tomar.
Esta viagem, ela foi complicando-se cada vez mais. Imaginem Maria, montada no jumento, grávida, quantas vezes não tiveram que parar pelo caminho? Quantas vezes? Infelizmente, em certos relacionamentos, quando se acontece certas vezes, pois, nunca mais chegamos lá, a atitude por vezes é essa. Mas não é a atitude correta. A atitude é de compreensão. Ela tinha necessidade de parar. Nós não lemos, não vemos que tivesse havido qualquer atrito entre eles. Mas estavam juntos. E para piorar a situação, chegam a Belém, depois de fazer 130 quilómetros, não há um hotel. Isto, imaginem para certas pessoas, pois, é assim que tu organizas as viagens, não reparas em nada, não tomas em atenção as coisas, não marcaste o hotel afinal não era aquilo que eu pensava que era. Reclamações. Há pessoas que vivem a reclamar por tudo e por nada. Reclamam. Passam a vida inteira a reclamar por aquilo que não têm e deixam de viver aquilo que têm. Reclamam tanto, ocupam-se tanto na reclamação, que se esquecem de viver aquilo que têm. É pouco, mas graças a Deus por o que têm. O que é que eu vou pensar em coisas que eu não tenho? Eu dou graças a Deus por aquilo que tenho e vou viver o que tenho para a glória de Deus. Maria, depois desta viagem, chega a Belém e, portanto, não há estalagem, porque muita gente fez o que eles fizeram, foram alistar-se. E o lugar disponível era uma estalagem, era uma estrebaria. O lugar onde estão os animais. Eu nem quero pensar como é que seria a reação de certas pessoas. Aqui, no meio dos animais, jamais. Mas Maria, era ali o lugar que ela podia descansar, pois foi ali o lugar onde ela descansou. Não há reclamação. Ao lermos, de facto, todo este trecho, nós vemos sempre eles, os dois, unidos no mesmo propósito, preocupados em que as coisas corressem de facto bem. Não há acusações. E, infelizmente, o que por vezes mais acontece nos casamentos são acusações. É acusações um para o outro. E isso, irmãos, afasta as pessoas. Isso traz problemas. E não resolve os problemas que existem. E mais, complicando ainda mais, para além de unicamente terem o estábulo para descansar, pois é precisamente ali naquele lugar que Maria começa com as dores de parto. Que pais é que escolhem um sítio para um filho nascer numa estrebaria? Mas foi ali, na estrebaria, junto com os animais, que o Senhor Jesus nasceu, que Maria deu à luz, ao lado do seu marido que estava com ela, naquele momento difícil, mas ele estava ali. Não importava que fosse um estábulo, fosse o que fosse. O que importava é que estavam juntos. Estavam vivendo aquela situação juntos. Estavam a viver juntos. Todos os momentos, todas as dificuldades, passaram-nas juntos. Que o Senhor nos ajude a sermos assim, irmãos. A termos casamentos assim, lares assim, em que os pais estão juntos. Aconteça o que acontecer, estão juntos. E para além disso, depois de Maria ter dado à luz,
do bebê até nascido, depois de todo aquele esforço de Maria, nós lemos que os pastores entraram pelo estábulo adentro. Alguns certamente seria, só me faltava agora mais isto. Para além de ter feito esta viagem, nestas condições, para além de não ter um hotel para descansar, para além de ter uma estalagem, para além de ter uma manjedoura onde os animais comem para o meu filho nascer, agora ainda me entram estes pastores todos, depois desse esforço, pela casa adentro. Mas não lemos que Maria tivesse protestado. Mas aquilo que lemos é que ela, deixem-me ver se eu me situo, o versículo 8 diz, ora havia naquele lugar, portanto em relação aos pastores, e no versículo 20, e voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia dito. Não, mas em relação a Maria, e acharam Maria, versículo 16, e Maria e José e o menino deitados na manjedoura, e vendo, divulgavam a palavra acerca do menino fora dito. E todos os que ouviram se maravilharam que os pastores diziam, mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Maria não ficou aborrecida pelos pastores terem entrado. Ela estava cansada, com certeza, mas ela se agradou por aquilo que os pastores disseram. Ela não somente se agradou, mas ela conferiu, ela pensou, ela viu que tudo aquilo que os pastores diziam, que os magos diziam, tudo aquilo realmente coincidia com a vontade de Deus. E ela conferia tudo isto e ela se alegrava, porque a vontade de Deus estava sendo realizada. Irmãos, nós temos as Escrituras. Quão importante é conferirmos e guardarmos o que a Escritura nos diz. Ela guardava no seu coração aquilo que os pastores diziam, e o que os pastores diziam foi aquilo que o anjo lhes disse. E lhe trouxeram essa mensagem, e ela guardava no seu coração. Quão importante é nós guardarmos, conferirmos e guardarmos o que esta palavra nos diz. Ela se alegrava por ouvir falar do seu filho daquela forma, e certamente nós nos alegramos quando lemos na palavra de Deus acerca e conhecemos o Deus que temos, o Salvador que temos. Irmãos, que o Senhor nos ajude. E para avançar rápido, nós lemos um outro episódio. Depois, Maria e José regressam a Nazaré. E lemos que, versículo 21, versículo 21, eles levam, e quando os 8 dias foram cumpridos para circundar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, e pelo anjo que lhe fora posto antes de ser concebido. E cumpriu-se os dias da justiça, segundo a lei de Moisés, levaram a Jerusalém e o apresentaram ao Senhor. Vejam o cuidado dos pais. Levaram o menino à presença do Senhor. Irmãos, que o Senhor nos ajude a apresentarmos os nossos filhos ao Senhor. A levarmos os nossos filhos à presença do Senhor. Procurar que eles caminhem na presença do Senhor. Fazermos enquanto pudermos levá-los ao conhecimento de Deus, levá-los ao contacto com Deus, a crescerem nos caminhos do Senhor. Este foi o cuidado também de Maria e de José, levarem o menino à presença do Senhor. Que nós, como pais, tenhamos também esse cuidado, de levar os nossos filhos à presença do Senhor. Mais tarde, no versículo 39, acontece outro episódio na vida de José e Maria. E versículo 39, quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram à Galileia, para a sua cidade,
de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e graça. A graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminado aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém e não souberam seus pais. Estão a ver o que aconteceu? José e Maria vão a Jerusalém na altura da Páscoa e o filho, o Senhor Jesus, vai com eles. Tinha 12 anos. Vai com eles. E eles regressam, depois de cumprirem toda a festa, regressam a casa e só quando chegam a casa é que repararam que o filho não estava com eles. Irmãos, a reação de alguns, eu estou a imaginar. Pois, a culpa é tua, não te cuidaste do miúdo, não soubeste cuidar dele, não viste, não reparaste onde é que ele estava. Acusações, a culpa é tua. Maria não fez isso, nem José, não se culparam, mas antes se preocuparam em conjunto em procurar o menino. Levaram 3 dias para o encontrar. Imaginem a aflição deles, como é evidente, como pais, a aflição. Mas não lemos que tenha havido acusações. A culpa é tua, não, a culpa é minha, a culpa é deste, a culpa é daquele. Queremos sempre arranjar culpados, em vez de nos preocuparmos com a solução. Em vez de estarmos juntos a resolver um problema, ocupamos em acusar-nos uns aos outros. Isso não é a forma correta, irmãos. A forma correta é estar juntos na solução do problema. O menino tinha ficado em Jerusalém. Então o que há a fazer? É perder tempo a culpar-nos? Não. É voltar para trás e vamos à procura dele. E encontraram-no. Estava no meio dos doutores. Mas, percebem? Este episódio, a vida deste casal é um exemplo tremendo que nós devemos procurar pôr em prática. Os bons exemplos devemos procurar pô-los em prática. E por isso, nós lemos que o menino crescia e se fortalecia, e vemos também que e desceu com eles, o Senhor Jesus desceu com eles, com os pais, e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. O menino, o Senhor Jesus, com 12 anos, era sujeito aos seus pais. Olhando para os nossos dias, o que é que nós vemos? Com 12 anos, alguns, são os pais que são sujeitos a eles. São eles é que mandam lá em casa. São eles é que põem e dispõem, e os pais têm que lhes obedecer. Não é assim que deve ser. E o Senhor Jesus dá o exemplo. Com 12 anos, era sujeito aos seus pais. E mais, José e Maria viviam na Nazaré. Nazaré não era um sítio agradável. Nazaré era como que um bairro que nós temos por aí, que quando falamos das pessoas desse bairro, pensamos logo em ladrões e isto e aquilo. Nazaré tinha má fama. Era uma cidade mal afamada. Nós lemos, Filipe, quando encontrou Natanael e lhe disse que tinham encontrado o mestre, que veio de Nazaré, o que é que ele respondeu? Vem alguma coisa boa de Nazaré? Vejam qual era a fama que Nazaré tinha. Mas, no entanto, era aí que José e Maria viviam. Com todo esse ambiente terrível, com certeza, que existia em Nazaré. Mas não se deixaram afetar por esse ambiente. Não deixaram afetar a educação do seu filho por esse ambiente. Souberam dar-lhe educação, souberam cuidar dos seus filhos. E sabe, irmãos, de facto, por vezes, essas pessoas que vivem nesses bairros são
marginalizadas, mas nesses bairros há pessoas também honestas, há pessoas sérias, há pessoas trabalhadoras, há pessoas que também têm princípios e têm valores. Mas só pelo facto de viver em determinados bairros são logo rotulados. Uma pessoa que mora em determinados bairros e vai responder a um anúncio e me diga que mora em determinados bairros já não tem emprego. É marginalizado. O Senhor Jesus viveu num bairro desses. E por isso ele se identificou com aqueles que nada tinham. Mas o que eu quero, acima de tudo, mostrar, irmãos, é que não é o facto de se viver em determinados bairros, em determinadas situações, que as coisas têm que ser más. O que importa é a atitude que nós temos, são os valores que nós temos. E por isso, irmãos, que o Senhor nos ajude a olharmos para este casal e aprendermos, de facto, com eles. E vermos como eles estavam unidos. E só assim, irmãos, se consegue ultrapassar os obstáculos. E muitos obstáculos e muitos problemas há na nossa vida, como de família e de casal, existem porque não estamos unidos. Passamos o tempo a acusar-nos uns aos outros. Passamos o tempo em guerra uns com os outros, em vez de passarmos tempo aos pés do Senhor. Em vez de passarmos tempo ocupados com o Senhor. Que o Senhor nos abençoe.